Fala pessoal, esse é um dos vídeos mais importantes que eu fiz aqui no canal nos últimos meses. A gente vai falar aí de um momento crucial que os mercados estão passando. E não é só o Bitcoin. Eu sei que você que clicou nesse vídeo está interessado em ouvir falar do Bitcoin. A gente vai falar dele o vídeo inteiro, é o foco. Mas eu vou começar mostrando aqui o Dow Jones e o S&P 500, porque todos os mercados estão entrelaçados. A queda do Bitcoin não é porque o Elon Musk fez cair. A queda do Bitcoin está atrelada a um movimento global. É um movimento aí onde os investidores estão com menos apetite ao risco. Eu mesmo faço mais aportes em renda fixa que eu nunca fiz na vida. Continuo aportando em ativos que eu sinto que estão muito desvalorizados, tá? Mas, de fato, esse movimento não é só do Bitcoin e das altcoins. Esse é um movimento global. Então a gente precisa, para fazer uma análise mais aprofundada, a gente precisa olhar os gráficos aqui, Dow Jones e S&P 500. Então eu tô aqui com o Dow Jones pegando desde o ano 2000, tá? Nesse momento aqui, até o presente momento. Então a gente vai observar aqui como se comporta esse ativo durante quedas, para a gente poder antecipar o que pode estar por vir. Então a gente observa que é possível, como aconteceu no ano 2000 até 2003, a gente ficar num bear market. Isso daí é totalmente possível, já aconteceu uma vez, então tá nas cartas. Então a gente pode ter quedas como 2008, que é mais rápida. Então essa aqui a gente ficou mais tempo em bear market, assim como a nossa bolsa ficou em bear market ali de 2010 até 2016. A gente pode ter um bear market prolongado ou a gente pode ter um bear market acentuado, acelerada a queda, que depois se recupera mais rápido. O exemplo mais recente disso é a pandemia, tá? Então a gente tem aqui a queda mais rápida que a gente teve na história, tá? Então os principais índices, eles caíram numa velocidade que nem na crise de 2008 tinha acontecido, tá? Então o Dow Jones a gente vê aqui na casa de 40% de queda, tá? Aqui na crise de 2008, a gente vê que em termos percentuais a queda foi maior, então 54%. Só que percebe como ela demorou mais tempo. Na pandemia foi mais rápido, tá? Então a gente precisa estar atento a todos os cenários possíveis. O Dow Jones pode desvalorizar 50%, já aconteceu uma vez, inclusive recentemente 40%. Então ele pode desvalorizar isso de novo. E a gente vai ver no Bitcoin que os números do Bitcoin, em termos percentuais de bear market, fica na casa de 85%. E o Ethereum chegou a desvalorizar 94%. Então, algumas altcoins do topo histórico, que eu espero que não seja o ponto onde você fez o aporte da sua vida, mas elas podem derreter mais de 90% as altcoins, tá? Então, olhando aqui os padrões baixistas que estão sendo armados aqui no Dow Jones, no gráfico mensal, a gente observa primeiro um pivô de baixa, que inclusive é o mesmo pivô de baixa do Bitcoin. É exatamente o mesmo movimento que fez. Fiz vários vídeos nos últimos meses com um ar bearish, um ar mais baixista. E esse pivô de baixa, ele está indo buscar projeção, perdendo esse fundo que ele está perdendo agora, né? Já até violou o fundo no momento da gravação desse vídeo. Está indo aqui buscar projeção de Fibonacci e também essa região importante aqui, onde tivemos esse topo, derreteu, tá? Então o topo pré-pandemia, derreteu, foi lá testar de novo, percebe que não passou direto, corrigiu. Então, a gente tem aqui uma grande confluência, é o que confirma para mim a importância do nível. Confluência de várias coisas. Por exemplo, todo o ciclo de alta pós-pandemia, ele tem uma retração. A primeira retração ali, de 38, tá nessa região. A projeção desse pivô de baixa tá nessa região. Esses dois topos que eu mostrei agora. Então a gente já sabe que aqui é uma região importante. Vamos ver em termos percentuais de topo histórico quanto seria 22%. Percebe que é logo lá. A gente acabou de ver que já desvalorizou 40%, já desvalorizou no passado 50%. Então 22% está nas cartas. Por que eu falo isso? Para saber que não é caiu, comprou. Então, caiu, comprou, realmente você fez um negócio muito melhor do que o cara que comprou Bitcoin ou fez um aporte na bolsa na máxima histórica. Fez um negócio melhor. Agora, tem que saber que tem chão pela frente para cair mais, todos os mercados. Então vamos olhar rapidinho o S&P 500. S&P 500, percebam que a gente está falando aqui do mesmo pivô de baixa, tá?
Então, quando a maré sobe, levanta tanto o barquinho quanto o navio, tá? Todos os mercados se movem juntos. Então, a gente vai ver durante essa alta muita empresa ruim subindo e agora essas empresas estão sofrendo. Enquanto o SP500 está caindo aí, nesse ano está caindo 16%, a gente percebe que tem ações como Via Varejo, Magazine Luiza, estão caindo ali na casa de 60%, 70%. Então, a maré está começando a baixar, a gente está começando a ver quem estava nadando pelado, a gente está começando a ver, né, quais são as empresas que subiram ali no oba-oba só porque o mercado estava subindo, elas subiram juntos, mas não tinha muito fundamento por trás dessa alta. A mesma coisa vale para certas altcoins. Então, altcoin, né, algumas, por exemplo, Doge, ela pode ser um investimento especulativo, porque na próxima alta das altcoins, no próximo ciclo de alta, eu espero que Doge vá subir bastante. Agora, não dá para falar que existem ali fundamentos por trás dessa alta. Então, beleza, pessoal, aqui no SP500, uma das considerações é que a gente pode estar indo visitar a região aqui onde ficou exatamente esse topo. Percebe que todo o ciclo de alta, se corrigir aqui 38%, ele vai casar exatamente com esse topo, tá? Então, isso seria uma queda percentual, pegando desde a máxima histórica, uma queda percentual que agora está na casa do 16%, 17%, seria ali na casa de 25%. Percebe que isso não é nada. Tem gente que deve estar pensando, tem mais chão para baixo, né? Tem mais chão para baixo. Mas a gente não pode ir também já contando que vai tudo derreter. A gente tem que ir pegando projeção, retração a retração. Então, depois que bater na 38, a gente começa a pensar aqui num teste na região aqui da 50%, que faz todo sentido, é onde está o topo pré-pandemia. Beleza, já vimos como estão aqui SP500 e Dow Jones, vamos entrar no Bitcoin. No final do vídeo eu ainda vou mostrar o Ethereum, então assiste o vídeo inteiro e, se possível, deixa um like. Então aqui no Bitcoin, pessoal, eu vou pegar aqui desde 2012, tá? Vamos observar o seguinte, qual é o perigo que está agora acontecendo? Quem prestou atenção no vídeo sabe que a gente armou o mesmo pivô de baixa no mensal do Dow Jones e do SP500, a gente armou no Bitcoin. Então, o perigo é a gente estar iniciando um novo ciclo de baixa. Vamos ver aqui como o Bitcoin se comportou nos últimos ciclos de baixa. Esse aqui foi em 2013, tá? Então, de 2013 até mais ou menos, ó, aqui que retomou a alta, 607 dias. Tá, a gente ficou ali quase 2 anos, tá? A gente tá ali pegando outubro de 2015, foi esse tempo todo caindo. Então, tem que estar preparado para isso. Se você aportou, fez um aporte muito grande em região de máxima histórica, você tem que saber que talvez você vá sangrar. Então, pessoal, aqui a gente observa 86% de desvalorização nesse bear market. Vamos ver o bear market. Esse aqui, ó, de 2017. Esse eu participei, esse eu senti na pele. Então, a gente está falando aqui 84%. Percebe? O outro 86%, 84%. Tem que saber que está nas cartas. Se for pegar de máxima histórica, perto dos 70 mil dólares, a gente está falando que só em termos percentuais a gente poderia ir para a região dos 10 mil dólares. Mas é aquilo que eu falei quando eu estava vendo ali o Dow Jones ou foi com o SP500, que a gente não pode contar que vai chegar lá direto. A gente tem outras projeções no caminho, igual esses suportes aqui que eu vou comentar com vocês. Então não vai lá direto, mas tem que saber que tem projeção de Fibonacci, tá? O último alvo desse pivôzão de baixa tá na região dos 10 mil. Não é um negócio completamente fora das cartas, não é um absurdo que eu tô falando, tanto é que eu mostrei aqui que foi exatamente, em termos percentuais, foi exatamente 86%, 85% que derreteu o Bitcoin nos últimos ciclos de baixa. Então, tá nas cartas um movimento como esse, tá? Mas antes, felizmente, né, para os holders, antes a gente tem uma série de suportes. Então, o primeiro suporte já foi batido, tá? Pode conferir os vídeos aí do canal recentes, eu tô apontando esse suporte há muito tempo, desde esse pullback aqui, ó. Fez um pullback lá em cima e eu tô mostrando que tudo indicava que essa alta, ó, do preço era só uma correção dessa pernada de baixo, ó. Só uma correção para continuar o movimento. Beleza, pessoal?
Então, a gente tem aqui esses suportes, tá agora testando de 30 mil, tem 27 mil ali no caminho, tá? Falando aqui tudo em dólar, claro, e 20 mil dólares, que seria ali um teste do topo ali, do que era a máxima histórica lá em 2017, tá? Quando a gente teve um forte ciclo de alta ali, um bull market muito violento, a gente largou essa ponteira aqui e a gente poderia muito bem testar essa ponteira. E não é por causa disso que eu coloquei essa linha aqui, tá? É uma projeção de Fibonacci e quando eu olhei para trás no gráfico, ela estava casando justamente com essa ponteira e ao mesmo tempo questão de número redondo, né? 20 mil, um nível psicológico para o mercado. Então essas são as marcações do Bitcoin, se engatar no ciclo de baixa. E aí você fala, mas qual seria a possibilidade de não engatar num ciclo de baixa? Então, o problema é que a gente já passou aqui para baixo da média, a gente já estabeleceu um topo mais baixo que o topo anterior e estamos violando o fundo. Então, em termos de análise técnica, a gente já configurou aqui uma tendência de baixa. Se for botar no gráfico semanal, então, a gente vai ter ali uma progressão de topos e fundos descendentes claríssima, que é o que caracteriza uma tendência de baixa na análise técnica. Então, a gente está numa tendência de baixa, tá, no Bitcoin. Poderia ser um descarrego para retomar depois o mercado? Poderia, mas não é isso que o gráfico está mostrando nesse momento. Se ele segurar nesse fundo, essa região aqui dos 30 mil e retomar, isso daqui, a princípio, seria só um pullback dessa queda. Igual essa alta aqui, foi um pullback dessa queda, tá? Então, a princípio, qualquer alta não é para já soltar fogos, tá? Tem que estar atento ali, ver o que realmente está acontecendo, tá? Ver se essa alta vai respeitar retrações de Fibonacci da queda, porque pode ser só um respiro, tá? Para depois continuar caindo. Então, pessoal, a gente teve aqui, né? Quem me acompanha, tá vendo os vídeos, né? Alguns até me mandaram print que conseguiram entrada na venda nessa região, tá? Então é depois que esse tempo faz um pullback, se você entrar no tempo menor, no gráfico semanal, você consegue um pivô de baixa para ter pego toda essa queda, tá? Então, pessoal, cenário tá traçado aí no Bitcoin. O meu ar segue baixista, tá? Como já tá há vários meses aqui no canal com ar baixista, tá? Porque tem algumas coisas, né? Na análise técnica não é correto, você tem que ser até ao gráfico. Mas tem umas coisas para mim que vão além do gráfico. Quando eu vejo muita gente que nunca investiu, nunca comprou uma ação falando que comprou Bitcoin, que está investindo, isso começa a chamar a atenção, porque a gente vê que rolou um movimento ali de euforia nos mercados. E essa galera que entrou na euforia, eles ainda não foram sacudidos. Eles sentiram um pouco da dor aqui, da perda, né? Depois sentiram uma esperança durante toda essa alta e agora eles estão num momento ali do mercado que a gente chama de negação, por exemplo, tá? Então essa galera ainda não sofreu. É quando essa galera sofre, por exemplo, esse momento aqui, ó, que o Bitcoin foi a 3 mil dólares. É aqui que a gente tem um capitulation bottom, que é o que a gente chama. Então a gente vê aqui o volume sinalizando fundo, tá? A gente vê volume sinaliza fundo e topo, tá? Então fiquem atentos a isso. Percebe nessa base aqui dos 3 mil dólares, como a gente vê volumes mais expressivos. Ele vinha morrendo antes, já sinalizando, queda tá chegando ao fim, tá? E depois a gente consegue observar aqui um capitulation bottom. Então, o que eu gostaria de ver aqui no Bitcoin seria justamente um mercado sangrando, tá? Por mais que seja ruim para alguns de vocês ouvir isso, seria legal o mercado sangrar. Inclusive, se você acha que é ruim o mercado sangrar, você já deve estar milionário, né? Você já deve estar com um aporte gigante no Bitcoin e você não quer ver ele desvalorizar. Agora, se você ainda não está milionário, se você ainda não fez aportes muito relevantes a ponto de resolver sua vida financeira, você não deveria estar tão preocupado com a queda. Porque depois de uma queda dessa, muita oportunidade vai surgir para investidores de longo prazo. E é claro que a própria queda pode ser aproveitada ali, operando vendido, tá? Tem até vídeo no canal ensinando como lucrar com a queda do Bitcoin. Não deixa de se inscrever no canal. Então, pessoal, como prometido, vou dar uma olhada aqui rapidinho no Ethereum. Por que rapidinho? Porque
é exatamente o mesmo gráfico do Bitcoin, percebem? Pivô de baixa e tudo mais, tá? Então, Ethereum é o seguinte, pessoal. A gente vai aqui observar um teste no 1.300, tá? Ele coincide com essa ponteira aqui, que foi região de máxima histórica lá na Bull Run de 2017, ali chegando em 2018. Então, 1.300 é o alvo aqui do Ethereum. Lembrando que aqui não é recomendação de compra e venda, o ideal é você já ter entrado vendido mais acima, tá? No Bitcoin é ali na região dos 42 mil, foi por ali que alguns fundos importantes foram perdidos no gráfico semanal e foi ali que seria mais interessante. Agora já deu uma descarregada forte o mercado, pode fazer um pullback, tá? Então vamos entrar aqui no semanal para pegar mais informação. Beleza, pessoal, entrando aqui no gráfico semanal, a gente observa que a região de suporte que eu sinalizei como um suporte ali por projeção de Fibo, em confluência com outras questões ali do gráfico mensal, agora olhando aqui no semanal a gente vê que a média de 200 vai estar bem próxima aqui dessa região quando o preço for lá visitar, né? A não ser que acontecesse alguma coisa dramática que fosse muito rápido aqui, mas é mais improvável, tá? Mais provável é que vá seguir caindo aqui, talvez encaixe um pullback, tá? Vai ser uma esperança para o pessoal, até porque a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 candles aqui baixistas, provavelmente vai fechar esse aqui baixista também, tá? Então, são muitos candles consecutivos. Se você voltar a olhar para o gráfico do passado, vai ser difícil você achar um momento com 5 candles consecutivos, ó. Você não encontra. Tem um candle verde no meio, tá? Porque os mercados não vão em linha reta. Uma hora o movimento fica ali muito excessivamente vendido, a gente vê vários indicadores como o IFR sobrevendidos, então a gente vê um pullback, tá? Uma regressão à média de 20, tá? Então seria verde, aqui ó, seria verde. Então a gente veria uma regressão à média, tá? Um pequeno pullback, muita gente ia entrar na euforia ali, achando que encontrou fundo. Então aqui, se a gente fizer um pullback e depois vier para perder o fundo, a gente sabe que a média de 200 do semanal vai estar passando numa região muito importante para o Ethereum, que são os 1.300 dólares. Então, pessoal, botei a cara, falei que estava baixista no Bitcoin durante todos esses meses. Posso receber críticas por falar que o Bitcoin está caindo, né? O pessoal que investe por longo prazo não gosta, mas eu sempre vou me ater à análise técnica e ao que o gráfico está falando. Também gostaria que explodisse tudo, não parasse de subir nunca mais o Bitcoin, Ethereum, tá? As ações, né? Também gostaria. É muito mais interessante para o país do que taxa de juros alta. Isso daí desestimula totalmente o consumo, né? A economia, porque é um mecanismo aí, o melhor mecanismo para controlar a inflação, tá? Mas é isso, pessoal. Se agregou valor esse vídeo, por favor, deixa um like para me ajudar aqui no YouTube, tá? No algoritmo. E é isso, tamo junto, sucesso, aquele abraço.